Oi gente, eu sou a Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje nós estamos aqui para falar sobre materiais simples que vocês podem utilizar para começar na bruxaria. Eu vou aqui ajudar vocês a montar aquele que eu considero ser assim uma espécie de kit básico, tá bom? Bem simples, bem acessível, de materiais e instrumentos que vão ajudar vocês a fazerem as bruxarias, a darem os primeiros passos dentro desse caminho da bruxaria. Então eu vou trazer aqui dicas de materiais que eu tenho certeza que muita coisa aqui vocês já têm em casa, tá certo? Vou dar alguns bisuzinhos que vocês vão fazer, caramba, Pri, vou começar a fazer isso a partir de agora, né? Então eu vou trazer aqui dicas que vão ser muito úteis para quem tá iniciando e até se você já iniciou também, talvez elas tragam aqui algumas ideias bem bacanas, tá? Para você começar a aplicar no seu dia a dia também. Então, que primeiros materiais, que instrumentos vão ser úteis pra gente começar a colocar a mão na massa e mexer no caldeirão? É porque aqui na câmera não dá pra ver, mas eu tô cheia de coisas aqui pra mostrar pra vocês aqui na mesa hoje. Eu vou trazer aqui pra vocês hoje materiais simples que vocês podem começar a utilizar pra vocês começarem na bruxaria. É muito comum quando a gente entra nesse mundo da bruxaria, né? A gente começa a consumir conteúdos ligados à bruxaria. A gente vê aqueles rituais de bruxas, bruxos mais experientes. A gente vê ali nas redes sociais vários instrumentos mágicos. Nossa, aquele super caldeirão, aquele atame, aquela varinha, né? E a gente fica, minha nossa, é muita coisa. Nossa, que coisas lindas, mas eu não tenho isso. É normal a gente ficar vendo aquilo ali, tipo, nossa, mas será que eu preciso disso tudo? E aí é muito comum a gente ficar se perguntando, caramba, e agora? Como é que eu faço pra conseguir isso tudo? Pra fazer as minhas práticas também, como é que eu uso todos esses instrumentos? Né? E eu já quero começar aqui esse nosso momento falando 3 coisas muito importantes. A primeira é que os instrumentos mágicos, seja o caldeirão, seja uma varinha, uma colher de pau, um incenso que você vai usar, qualquer coisa que você vai usar pra fazer uma magia, os instrumentos, eles são auxiliares, eles são ajudantes seus. Não são eles que vão fazer a magia, é você. É a sua intenção utilizando aquilo ali. Você pode ter um instrumento que é tipo, uau, lindo, maravilhoso. Se você não tá utilizando aquilo ali com intenção, não tá ali acionando, digamos assim, os poderes daquele símbolo que você tá usando, daquele instrumento que você tá usando, aquilo ali não vai adiantar de nada. Às vezes uma coisinha bem simples que você já tinha em casa e que você usa com muita intenção vai ser muito mais poderoso. Por quê? Porque o que vai fazer a magia é você. É a sua intenção ao utilizar aquilo ali. Eu posso fazer um grande ritual de amor, só que nem tá ali conectada com aquele momento. Ah, não tô só fazendo, tô só fazendo de forma mecânica, não coloquei minha intenção. Se eu faço uma simples coisinha de botar um perfume de flores ou colocar uma roupa em tons cor-de-rosa e vermelho e eu faço isso com muita intenção, nessa intenção do amor, essa coisinha simples que eu fiz, ela se torna um ritual muito maior porque eu estou colocando a minha intenção. Então lembre-se sempre que uma magia, ela tem como ingrediente principal a sua vontade pessoal, que é a sua intenção. Então você tem que se concentrar naquele momento, você tem que colocar a intenção e de preferência tem que ser uma necessidade, então tem que ser uma coisa que você está precisando, porque quanto mais você precisa daquilo ali que você está pedindo, mais a magia tende a funcionar, tá certo? Melhor ela tende a ser. Eu acho muito interessante que às vezes eu recebo umas mensagens tipo assim, Pri, eu tô muito pra baixo, eu tô tão pra baixo que eu não vou nem fazer, assim, não tô querendo nem fazer um ritual de autoestima. E aí eu respondo, olha, é justamente nesse momento que você tá pra baixo que o ritual de autoestima tende a funcionar melhor, porque quanto maior a nossa necessidade, maior vai ser ali a nossa magia, né? Tende a ser a nossa magia, né? Então, quanto mais a gente tá precisando daquilo ali, mais a gente tende a se concentrar e isso amplia o poder da nossa magia. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem aqui é que os instrumentos que a gente vai usar, eles não vão ser mais poderosos do que a nossa própria intenção. A nossa intenção ao utilizá-los é o que mais vai contar. E é normal também a gente começar com pouquinha coisa, gente. A gente não precisa começar com aquele mundo de instrumentos mágicos. Eu sei que às vezes eu tô falando isso daqui nessa estante, que tá cheia de coisa. Mas quem me acompanha aqui no canal há muito tempo lembra que lá nos meus primeiros vídeos não tinha nada atrás de mim, era só uma prateleirinha, assim.
e nada, né? Então, eu mesmo não tinha essa quantidade de coisa. Então, é normal a gente começar com pouquinha coisa e a gente vai adquirindo de acordo com a nossa necessidade, né? Então, às vezes, você vai ser uma bruxa que não vai precisar de determinados instrumentos. Ah, poxa, eu acho que eu não preciso, não, ter uma varinha. Não é um instrumento que eu tenho vontade de usar, não é um tipo de magia que eu quero fazer, né? Ah, eu não preciso ter uma capa. Eu não faço questão de ter uma capa nos meus rituais, né? Então, assim, você vai vendo o que realmente você precisa, o que realmente você tem vontade de ter, o que você acha que realmente vai te ajudar nas suas práticas mágicas. Então, assim, não precisa ter aquela pressa de ter muita coisa. Não ache que a bruxaria, ela depende de você comprar várias coisas, de você ter vários materiais. Eu sempre gosto de dizer, para uma boa bruxa, uma pitada de sal basta, né? Então, se você tem ali um pouquinho de sal, você já consegue fazer uma magia de proteção no seu ambiente com uma pitada de sal. Se você tem ali o conhecimento daquele ingrediente, você sabe como utilizá-lo, aquilo ali já basta. Um pouquinho de canela em pó já basta. Um raminho de alecrim, a gente já faz muita bruxaria com ele. Então, é justamente a gente não colocar o material, né, esses materiais em cima da gente saber usar as coisas que a gente tem no dia a dia. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer, a gente tem os instrumentos como auxiliares, mas eles não são o principal da magia. O segundo ponto é que é normal a gente começar com pouquinha coisa e ir aumentando aos poucos. E o terceiro ponto é que tudo que você for usar na sua magia pode ser algo confeccionado por você ou pode ser comprado. Eu quis esclarecer isso porque às vezes as pessoas acham, se eu for usar uma erva, eu preciso colher essa erva. Não, você não precisa, você pode comprar na feira. Eu, por exemplo, sou uma bruxa que compro erva na feira. Eu não cultivo na minha casa. Tem bruxas que vão cultivar em casa, que vão ter uma hortinha, né, que vão colher em casa mesmo. Eu acho maravilhoso, mas não é o meu caso, né? Então, assim, a gente pode, tudo que a gente for usar na nossa magia pode ser algo comprado, né, que normalmente a gente consagra depois que a gente compra para ter o uso mágico, ou pode ser algo que a gente mesmo confeccionou, né? Então, eu tenho ali uma colher de pau para fazer os meus banhos. Você pode confeccionar essa colher de pau se você quiser, ou então você pode comprar uma colher de pau normal ou usar uma que você já tinha na sua casa, tá certo? Então, só para vocês saberem que não existe uma obrigação em relação a isso. A gente pode comprar e a gente pode confeccionar também. Não há obrigações. Mas então, vamos lá. Quais são esses materiais simples que vão ajudar muito vocês a começarem na bruxaria? O primeiro material, né, o primeiro instrumento, entre aspas, que eu quero trazer é um caderninho. Sim, um caderninho. Eu trouxe até 2 caderninhos meus aqui. Gente, ter um caderninho, ter um bloco de notas, ter um lugar onde você vai estar anotando tudo é muito importante. E isso não é besteira. Isso é muito importante dentro da bruxaria. A gente tem, tradicionalmente, dentro da bruxaria, 3 tipos de livros mágicos. E só para vocês não confundirem, quando a gente fala de livro mágico dentro da bruxaria, a gente está se referindo a cadernos. Por quê? Porque a gente que escreve nos nossos livros mágicos e depois eles se tornam livros que a gente vai consultar aqueles saberes. Isso é, inclusive, bem bonito, porque a gente que escreve os nossos livros mágicos. Quando a gente fala dos livros mágicos tradicionais da bruxaria, a gente tem 3 tipos. A gente tem o diário mágico, que é onde você vai estar anotando ali como você está se sentindo fazendo suas magias, como você está se sentindo em uma determinada lua, como você está se sentindo em um determinado sabá. Tem também o grimório, que é onde você vai fazer aquelas anotações de essa erva representa isso, essa erva é isso, esse cristal, tal coisa, onde você vai fazer uma enciclopédia. E tem o livro das sombras, que é onde você vai escrever o passo a passo dos seus rituais e as suas receitas, né? Como se fosse um livro de receitas. Só que nesse início, pra gente não complicar e vocês não acharem que eu preciso ter então 3 cadernos. Não precisa de início. Pra gente facilitar, se você tiver um caderninho, um bloquinho de notas, já vai ser muito bacana. Eu tenho vários livros mágicos. Hoje em dia, eu divido em vários temas. Então, eu tenho um livrinho mágico de poções. Eu tenho esse daqui, em que eu normalmente vou falando sobre oráculos. Então, olha só. E vocês veem, gente, que eu só realmente escrevo mesmo. Tem umas bruxas que fazem uns livros mágicos bem lindos. Eu até já cheguei a fazer alguns, mas assim, depois de um tempo, eu simplesmente só escrevo mesmo. Então, assim, você vai fazendo suas anotações. E aí você pode ir fazendo esses 3 tipos de anotações dentro do seu próprio livrinho. Então, você pode ir escrevendo como você está se sentindo em uma determinada fase lunar, como foi aquele estudo que você fez. Você pode escrever as ervas que você aprendeu. Tudo o que você for vivenciando
dentro da sua jornada mágica, você vai estar fazendo suas anotações. Isso é muito importante para você fixar esses conhecimentos e depois é muito legal quando você volta para essas anotações. Eu adoro voltar para os meus primeiros livros mágicos e ver as coisas que eu anotei e pensar, minha nossa, olha só, é como eu evoluí de lá para cá, né? Como eu aprendi novas coisas. Isso é muito legal também. E vira um livro de consultas seu. Então você vai chegar assim e vai olhar, nossa, peraí, eu tô querendo usar essa erva. Deixa eu ver o que é que ela representa. Você tem as suas próprias anotações. Isso é maravilhoso. Isso daqui, gente, a gente pode deixar, eu fico imaginando assim, meus filhos, meus netos, bisnetos, né? Pegando assim esse livro e pensando, nossa, deixa eu ver aqui as anotações da minha avó, né? Da minha bisavó, essas receitas ancestrais. Então, eu sou dessas. Eu fico imaginando isso. Eu acho que vira uma herança de família, né? Então eu acho isso legal. E aí eu sei que tem gente que vai me perguntar, Pri, mas pode ser, essas anotações pode ser no bloco de notas do computador? Eu posso escrever no computador mesmo? Porque olha, esse negócio de estar escrevendo à mão não é comigo, não é pra mim. Pode ser virtual? E sim, pode ser virtual, tá bom? Mas eu indico que se você for fazer virtual, se você puder em algum momento imprimir para ter ali guardadinho, né? Você pode botar num fichário, então colocar numa pastinha, né? Para você ter reunido em um só lugar. Porque às vezes, sei lá, você quer escrever no seu livro mágico, faltou energia, você não consegue usar ali seu computador, sabe? Você não fica dependendo, às vezes o computador ele pifa do nada, né? Então assim, para você não depender disso, você ter suas notas à mão é muito legal, é muito bacana. E quando você estiver fazendo os seus rituais, poxa, você tá ali, você escreveu no seu livro mágico, você escreveu um encantamento seu, você tá fazendo um ritual, você abre ali e você abre o seu próprio livro mágico e você fala ali aquele encantamento em voz alta, né? Aquela oração em voz alta. Combina mais do que você abrir ali o seu computador na hora e ficar ali, né? Então, assim, eu acho que acaba, em termos cerimoniais, fica até mais legal você usar um livrinho também, um caderninho. Pri, precisa ser um caderno assim, com essa capa e tal? Não, não precisa, tá? Você pode pegar um caderninho normal de capa lisa que você tenha, um bloquinho que você tenha. Veja se você prefere com linha ou sem linha. Esse daqui, meu, ele é sem linha. Eu confesso pra vocês que eu gosto mais desse porque é com linha. Eu não sou aquela pessoa que tem coordenação motora que escreve retinho no lugar que não tem, não tenho. Minha letra vai descendo ou vai subindo. Então eu prefiro com linha. Então, mas pode ser qualquer caderninho, tá? Qualquer caderninho que você tenha, você pode usar pra fazer suas anotações. E aí, se você quiser fazer uma capa diferente, pintar a capa do seu caderno, ou se você é uma pessoa que confecciona cadernos também, eu sei que tem muitas bruxas, artistas, artesãs, né? Isso aí é bem comum, né? Então, assim, vocês podem também ousar bastante, fazer diferente, pintar a capa de vocês. Eu tenho alguns livros mágicos que eu pintei a capa. São possibilidades que vocês têm. O legal é vocês estarem fazendo as anotações, tá bom? Isso daí é bem importante para vocês fixarem melhor os conhecimentos de vocês e vocês terem sempre à mão na hora de fazer os rituais, tá certo? Sem falar que é uma delícia você depois retornar às suas primeiras anotações e ver aquilo que você estudou no comecinho, como você encarava todos esses saberes. Outra coisa, além do caderninho, do livro mágico, que é muito legal a gente ter, outra coisa é um calendário. Sim, um calendário. Esse aqui é o meu calendário. Mas pode ser numa agenda, pode ser no celular também, se você quiser colocar, tá certo? Mas é legal você ter um calendário. E nesse calendário, você vai estar marcando as chegadas das luas, as chegadas das estações e os portais. De início, essas 3 coisinhas. Isso daí vai ser bem importante para você começar a se situar de forma mágica. Então, por exemplo, isso aqui é um planner no qual eu faço os meus calendários. Mas você vê aqui, ó, por exemplo, junho de 2023. No domingo aqui, domingo dia 4, eu já coloquei aqui, lua cheia. Eu sei que a lua cheia chega no domingo dia 4. Aqui dia 6/6, é o portal 6/6, né? A gente tem 2 datinhas iguais, 2 números iguais ali na data, então já sei que é o portal 6/6, um portal de amor. Aqui dia 10 chega a lua minguante. Dia 15 a gente tem lua negra, que são os 3 últimos dias de lua minguante. Então aqui eu tenho lua negra. Dia 18, lua nova. Aqui no dia 21, solstício de inverno, começa o inverno, né? Sabadiuli, para quem segue a roda sul e roda mista. Eu já sei que é dia de ritual. Dia 26, lua crescente. Isso daqui faz eu me situar no meu mês. Então, eu também vou colocar minhas atividades do dia a dia aqui. Na lua minguante, dia 10. Poxa, eu sei que aqui nessa semana, entre o dia 10
E o dia 17, nessa semana aqui, é uma ótima semana para fazer uma limpeza energética em casa, porque a lua minguante, ela é a lua disso. Então eu já sei que eu vou limpar a minha casa energeticamente nesse período. Eu vou já estar preparada com o meu incensozinho de palo santo, vou fazer as limpezas, né? Se eu for fazer alguma grande faxina, vou fazer nesse período. Aqui eu me preparo melhor. Se eu tô querendo fazer um ritual de amor, eu já sei que aqui nesse domingo vai ser muito bom, né? Eu sei que nesse portal 6/6 vai ser muito bom também, porque é um portal de amor. Na lua crescente, muito bom para eu fazer um ritual de prosperidade para o meu trabalho. Eu já começo a me situar aqui quando eu tenho um calendário, tá certo? Então, o que vocês fazem? Vocês pegam aí, se vocês tiverem uma agendinha que tem um calendáriozinho, já começa a marcar a chegada de cada lua. Hoje em dia existem já agendas, mandalas lunares, né, planners que são mais místicos e que já falam quando é que vai chegar a lua, cada lua. Mas você pode fazer isso também com um calendário que você já tenha na sua casa, né? Se você chegar assim, bota lá no Google, calendário lunar, ou então no meu postzinho, todo início de mês eu coloco o post das energias do mês. Eu sempre falo quando é que vai chegar cada lua. Abriu lá, já pega o calendário que você tem e já marca, olha, isso aqui ó, vai ser lua cheia, vai chegar aqui tal dia, portal aqui, tal não sei o que. Você já anota na sua própria agenda, no seu próprio calendário, e no dia a dia você vai estar vendo isso. Isso tudo vai te ajudar, tá bom? Então o calendáriozinho, que muita gente às vezes esquece de ter, ele é muito bom para você ter realmente no seu dia a dia, porque você vai estar de fato se situando. Se você gosta de astrologia, você vai também já inserir a lua cheia que vai chegar, uma lua cheia em Sagitário, uma lua nova em Gêmeos, né? E você vai trazendo também essas informações caso você queira. Mas de início, caso não seja um assunto em que você está se familiarizado, usa só realmente as fases da lua, as aberturas de estações, tá certo? E os portais, que são aquelas datinhas que tem o número igualzinho, tá bom? 6/6, 7/7, cada um tem um significado. Isso aí você vai estar sempre colocando no seu calendário. E outra coisa que é bacana você ter também, que na verdade não é nenhum material, é algo que você vai ter, é você ter um cantinho, né? Um cantinho de conexão seu, onde você sempre vai buscar ter os seus momentos de conexão, de meditação, de oração. Pode ser qualquer cantinho que você tenha. Então, por exemplo, quando eu morava na casa da minha mãe, o meu cantinho era a bancada do meu quarto. Então, todas as vezes que eu ia ter um momento assim de conexão, eu ia fazer algum ritualzinho ou algum momento de meditação, eu sempre estava ali por perto. Aquele ali era meu espaço de poder, né? Você vai começar a montar, digamos que o seu altar. Mesmo que você não coloque elementos em cima, o lugar onde eu normalmente faço as coisas, não tem como eu colocar instrumentos, tudo bem, mas tenta estar cada vez mais naquele local, fazer sempre naquele local, para criar a egrégora daquele lugar ali, tá entendendo? Então, é como se você fosse deixar aquele lugar familiar para você, e sempre sendo um lugar onde você vai se conectar espiritualmente. Ele já vai ficar com essa energia e você vai estar ali naquele local todas as vezes que você for estar ali fazer uma meditação, for fazer um momento de conexão seu. Pri, e se por acaso eu quiser fazer em outro canto, tem problema? Não, não tem problema, mas você vai começar a ver que naquele local em que você sempre vai alimentando aquela magia, vai ficar mais fácil de você se conectar. Você vai conseguir meditar muito mais facilmente, você vai conseguir se concentrar nas suas orações muito mais facilmente, porque você está trabalhando a energia daquele local. Se você vai acender um incenso, acende ali naquele local, fica ali naquele cantinho, sabe? E isso daí vai ser muito bom. No meu caso aqui hoje, quando eu vou fazer a maioria dos meus rituais, eu faço muito aqui nessa sala, né? Que é a salinha do Diário da Bruxa. Então eu uso aqui essa bancada pra fazer os meus perfumes, minhas poções. Eu gosto de fazer aqui. A não ser, claro, banhos mágicos que eu faço no meu banheiro, mas a maioria, hoje em dia, eu faço aqui. Já foi na sala da minha casa. Eu ficava fazendo só ali, só ali, só ali. Hoje em dia eu faço aqui. Então, assim, é você realmente ir aumentando a energia daquele local, porque vai te ajudar a ter um lugarzinho de conexão. Se você quiser colocar elementos que são espirituais pra você, então, por exemplo, eu tenho uma imagenzinha de uma deusa, um objetozinho mágico, um porta-velas que eu acho lindo e quiser ir colocando nesse local, ótimo, muito bom. Mas também se não tiver, não tem problema. Vai ser realmente o local que você vai estar ali se conectando. E se por acaso não for possível pra você, tipo assim, Pri, eu tenho dificuldade disso, de ter só um local onde eu vou fazer tudo. Aí o que você vai usar como saída? Você vai ter um objeto de poder. Vai ser um objeto que você vai usar sempre que você for fazer esse momento de conexão. Pode ser um colar que você vai estar usando, pode ser um véu, um tecidozinho que você tem, um lenço que você tem, que você vai usar esse véu todas as vezes que você for fazer
um momento de conexão seu, né? Pode ser um colar, pode ser um anel, né? Então, assim, vai ser algum objeto, como se agora, se você não tem como ter esse cantinho seu, você vai ter meio que um objeto portátil que vai fazer você mesmo seu altar. É a dica que eu dou, porque isso acaba facilitando, acaba preparando a gente. Lembra daquela pena mágica do Dumbo, né? Então lembra, sabe o desenho Dumbo, do elefantinho, né? Que ele achava que só podia voar quando tinha a pena mágica, né? Então a gente vai ali, é como se essa pena mágica fosse justamente o que vai ajudar ele a fazer aquilo que ele já sabe. Depois ele não vai mais precisar. Mas naquele começo foi importante, porque é como se fosse um auxiliar dele ali, tipo, aqui agora eu consigo. Depois você vai ver que você não precisa, né? Mas no começo é muito bom. Fica aí a dica também de você ter um cantinho ou então um objeto de poder que você vai usar em todas as suas magias, pelo menos no início. Em todas as suas magias e principalmente em todos os seus momentos de conexão, oração e meditação. Outra coisa que é legal você ter também, se for possível, é incensos. Ou pode ser incenso, ou pode ser um spray de ambiente. Eu, inclusive, trouxe até um incenso de varetinha, porque eu não quero que vocês achem que nesse início não precisa colocar aquela coisa, né, aquela obrigação de ser aquele incenso super natural, que às vezes, dependendo da região onde você mora, pode ser difícil de você ter, difícil de você achar, né? Depois de um tempo a gente vai pegando os macetes, sabe como aprende a fazer e tudo mais, então acaba ficando muito mais fácil o incenso natural. Mas de início, eu sei que esse incenso aqui de varetinha é um incenso mais acessível. E de início, tá bom, tá certo? Tá tudo bem. Pode ser um incenso de varetinha. Não vamos fazer aqui terrorismo mágico. Por que pode ser um incenso de varetinha? Porque o que você vai usar aqui do incenso não é a erva em si, vai ser a força do elemento ar, tá bom? Então a força do elemento ar junto com o elemento fogo também, mas principalmente o ar. O incenso, ele vai subir aquele aroma, né? E ele pode te ajudar a se conectar. Então, o que é o elemento ar? O elemento ar é o elemento da nossa razão, é da nossa cabeça, né? Então é quando a gente precisa se concentrar melhor em algo, quando a gente precisa pensar melhor. Lembra que a gente sempre fala, olha, respira fundo antes de falar. Então, quando a gente se enche de ar, a gente fala de uma forma mais racional. Então, a medicina do elemento ar é uma medicina que ajuda a nossa mente, prepara a nossa mente para algo. Então, o que um incenso faz, e é a mesma coisa que o spray faz também, só que o spray vai trazer um pouquinho mais da energia do elemento água junto com o ar, né? Aqui a gente tem o ar com fogo, aqui a gente tem o ar com água. Quando a gente fala sobre isso que a gente coloca no ambiente, a gente tá meio que preparando aquele ambiente também para alguma energia que a gente quer. Então assim, eu quero deixar esse ambiente mais espiritual, ou então eu quero prepará-lo para fazer alguma ação ali nele. Então eu vou preparar esse ambiente, posso preparar com um incenso, acender um incenso ali e ele vai me facilitar aquele momento de conexão. A mesma coisa com um sprayzinho, né? Colocando um sprayzinho no ambiente, né? E trazendo essa energia do elemento ar. E aí, gente, de início, o spray também, se vocês tiverem um sprayzinho aí na casa de vocês, já um spray de ambiente que vocês gostem do cheiro, que esse cheiro conecte você de alguma forma, é muito bacana. Eu sei que é muito legal quando a gente começa a fazer os nossos próprios sprays, fazer os nossos próprios incensos, e isso é algo que a gente começa a fazer na bruxaria também, né? A gente aprende a fazer os nossos próprios sprays, mas de início, não tem problema você usar um que você tenha ganhado de alguém ou que você tenha comprado ali numa loja, não tem problema. É legal quando a gente busca aquilo que é 100% natural, mas nesse início, busque o que for mais acessível pra você. E aí eu vou até contar uma história. Logo no começo, quando eu comecei a estudar bruxaria, eu encontrei naquela loja Mundo Verde que tem no shopping, tinha um sprayzinho que era de camomila. Na época, eu tava começando ainda a estudar bruxaria, então eu sabia que a camomila era uma erva relaxante, né? Porque isso aí é meio que geral. Mas eu não sabia a fundo tudo que a camomila trabalhava. Eu não sabia que a gente poderia trabalhar a criatividade de certa forma, que ajudava a gente a pausar, né? Eu não sabia tudo sobre a camomila. Mas eu vi ali aquele sprayzinho de camomila. Não era um spray 100% natural, né? Mas, enfim, era o que eu ia pagar no momento, tá? Era um spray baratinho e tal. Eu disse, é isso, vai ser esse sprayzinho aí, né? E, gente, eu hoje em dia, eu fico lembrando do cheiro daquele spray, porque criou pra mim uma memória afetiva tão especial daquele tempo, sabe? Eu sou louca pra encontrar de novo aquele spray. Eu nunca vi vendendo em nenhum lugar. Mas o cheirinho dele, ele chega a me dar, assim, uma saudade, uma nostalgia, porque eu lembro do cheiro dele. Então, quando a gente fala do olfato, a gente tá falando do sentido que tá muito ligado à nossa intuição. A gente tem memórias que são desencadeadas pelo olfato. Então, a partir do momento que você coloca o seu sprayzinho, tá ali escrevendo no seu livro mágico, pode ter certeza, se aquilo que você tá fazendo
e aprendendo, também estiver ligado com um cheiro, vai te ajudar a fixar ainda mais, vai te ajudar a criar uma memória afetiva desse momento também e vai te ajudar a se conectar mais com esse momento também. Então, assim, não era um spray 100% natural, mas eu usava em meditação, eu usava pra estudar, eu usava pra tudo que eu ia fazer, assim, que era mais, assim, ligado a esse mundo mais místico, eu botava esse spray. Às vezes eu ia fazer massagem, né, em Saulo, no meu irmão, eu botava aquele spray. Então, tudo que eu queria que se conectasse, ia jogar tarô, aí eu botava o spray, tudo era o sprayzinho de camomila. É muito legal quando a gente vai criando essas memórias afetivas. Se vocês ainda não têm esse conhecimento de ervas, então, que erva serve pra cada coisa, começa fazendo isso no faro, né? No caso do spray, vai fazendo isso no faro e cheira aquele cheirinho. O que é que ele desperta em você? É um cheirinho que te dá vontade de relaxar, que te dá vontade de, sei lá, te coloca pra cima. É um cheiro que meio que limpa a sua mente, né? Meio refrescante, que vai limpar a sua mente, vai ser bom pra trabalhar. Sente o que é que aquele cheiro tá despertando em você. A mesma coisa com o incenso. O que é que ele tá despertando em você? E você vai começar a usar aqueles que você acha que é cheiroso, que você acha gostoso, né? E preparando esse momento. Porque aí, a bruxaria, ela tem isso de ser muito sensorial. A bruxaria, ela vai ativando todos os nossos sentidos, né? A gente vai tocar em ervas, a gente vai estar vendo aquilo ali. Então, assim, quando a gente olha para uma chama de uma vela, vai olhando pra fumaça, aquilo ali vem trazendo mensagens pra gente também. Tem a questão do olfato. Então, a bruxaria, ela tem isso de ser muito sensorial. Inclusive, a gente pode também comer algum prato mágico, alguma fruta durante nossos rituais também, né? Ou tomar um vinho, um suco. Isso que é sensorial pode fazer parte muito da nossa magia, né? Porque isso aí deixa o momento, a gente ainda mais imerso no momento, traz a nossa presença pro aqui e pro agora. E por isso também que eu gosto de lembrar pra vocês que os momentos que a gente tá estudando bruxaria também são momentos de conexão. Porque às vezes as pessoas ficam assim, tudo bem, eu tô estudando só, mas eu não tô assim ainda fazendo minhas magias. Mas aquele momento que você tá estudando bruxaria, que você tá ali aprendendo sobre as ervas, sobre as luas, sobre tudo, aquilo já é um momento de conexão. Porque você tem que estar olhando pra si e vendo como você tá recebendo esses saberes. Isso do sensorial é muito legal, principalmente no começo. Principalmente no começo não, que vai te acompanhar sempre. Mas no começo faz a gente estar assim muito presente naquele momento e é muito legal. Inclusive para pessoas que têm dificuldade de se concentrar, porque seja para estudar, seja para praticar minhas magias, eu tenho dificuldade de me concentrar. Pronto, quando você usa esse sensorial, esses cheiros, você traz sua presença pro agora. É como se você fosse várias coisinhas que vão te auxiliar a estar aqui naquele momento. Você meio que mergulha naquilo ali, sabe? Você tá toda imersa naquilo. Então, isso aí é bem especial. Então, incensos, sprays, é legal você ter no começo. E aí, com o tempo, você vai começar a criar também seus próprios incensos e criar seus próprios sprays naturais, bem bruxona, vai virar aí bruxona das poções, bruxão dos incensos, bem maravilhosos, tá? Mas de início pode ser aqueles que você comprou mesmo, não tem problema, tá certo, gente? Vamos à escadinha, vamos por partes, não precisa começar sabendo tudo, não. É aquela coisa, a gente começa com um pouquinho e vai evoluindo, a gente tem que lembrar que o tempo da natureza tem o tempo do plantio, tem o tempo da colheita, nenhuma árvore amadurece do dia pra noite, né? E é ir passinho e passinho, tá? E aprendendo sobre a gente, sobre tudo aos poucos, tá bom? Outra coisa que é também bem legal de você ter, né? Eu falei muito do incenso e do spray pro elemento ar, mas algo que é muito bacana você ter também, se for possível, tá? Nada disso aqui é obrigação, são as velinhas. E reparem que eu trouxe velinhas pequenininhas, né? Velinhas Richot. Você ter velinhas coloridas, ai, Pri, eu gosto da velona grandona. Se você puder, tudo bem. Pode ter velona grandona, não tem problema. Mas, se for algo que assim, não é legal, não sou muito assim, não sei se na minha casa é legal eu acender vela e tal, sabe? Às vezes, dependendo com quem a gente mora, a gente fica meio assim de acender velas. Pode ser uma velinha pequenininha que você bota num porta-velas bonitinho que você tem, sabe? Não tem problema. A velinha, ela é uma forma muito prática e muito poderosa de você se conectar com a energia do elemento fogo. Lembra que o fogo é um elemento que ajuda a gente a promover mudanças. E a vela, ela é muito boa para quando a gente quer fazer um pedido, quer fazer pedidos, quer colocar uma intenção. A gente sempre coloca uma intenção na vela. Então, quero pedir mais saúde. Vou acender uma vela verde para a saúde vir rápido, porque eu tô usando a vela que traz o elemento fogo e eu tô usando aqui a cor verde. Então, você ter velinhas coloridas é algo muito prático.
E aí, ao passo que você for estudando as ervas, você pode ir incrementando também sua vela com ervas. Podem ser velas aromáticas também, com determinados cheiros. Hoje em dia, a gente tem muitas velas bem lindas, assim, que inclusive são bem práticas. Por exemplo, essas velinhas que vêm num potinho, sabe? Hoje tem velinhas super práticas, umas que vêm nos potinhos. Acende, depois quando apagou, você guardou. Depois dá até pra utilizar o pote, se você quiser. Você não precisa ter aquela velona super bruxona, se for algo que na sua casa é um pouco difícil de se ter. Pode ser a velinha pequenininha, tá? E você colocou ali a sua intenção, se conectou naquele momento, acendeu sua vela, fez suas orações, né? Às vezes só pra gente acender uma vela e se conectar com aquela chama do fogo é muito bom pra gente acender o nosso fogo interior. Como se fosse realmente, a gente funciona meio que como um reflexo. A gente tá vendo aquela chama acesa e a gente começa também a se acender por dentro, a pensar em várias ideias, porque o fogo é um elemento de criatividade também. É uma forma simples de você começar a fazer suas bruxariazinhas. Pri, mas realmente na minha casa não dá pra ter velas, não posso acender velas. Então você pode ir se conectando com a energia do fogo de outras formas. Começa a levar um banho de solzinho assim, um períodozinho da manhã, né, um tempinho, se conecta com o sol, ali é uma energia do fogo. Umas pedrinhas vermelhas se você tiver também, sabe? Usa roupas vermelhas no dia que você quiser trazer mais essa energia do fogo. Então há outras formas também. Mas claro que a vela, ela é prática, simples e muito poderosa, tanto que a gente usa muito, né? Então é um instrumento que a gente vai acabar usando muito, se for possível, dentro da bruxaria. Claro que para quem pode ter uma fogueira em casa e fazer umas danças assim pra lua é maravilhoso. Meu sonho de vida, ter uma casa só para poder ter uma fogueira e dançar com as amigas bruxas. Mas a nossa versão da bruxa urbana, né, da fogueira é a velinha, gente. Então a velinha, ela é prática. Ela é simples e ela é muito poderosa. Lembra que a vela, ela tem ali, ó, a chama tá vindo lá de cima. Você tá chamando a energia, né, pra trazer aqui pro seu ambiente. Vamos lá, mais uma dica, que é você ir guardando. Gente, isso aí, ó, vocês vão anotar isso aí. Sabe esses paninhos, esses saquinhos de pano que a gente às vezes ganha? Tipo assim, comprei um colar, comprei um brinco, comprei um anel. Esses saquinhos, assim. Eu tô mostrando esses aqui pra vocês, eu tenho uma gaveta toda disso aqui. Isso aqui, gente, vai ser muito, muito, muito útil dentro da bruxaria. Vai ser muito útil para várias coisas. Uma coisa é você guardar coisinhas, então, eventualmente a gente vai ter algumas coisinhas, alguns amuletozinhos que a gente não vai estar usando sempre, a gente quer guardar de uma forma mais carinhosa, então esses saquinhos, eles servem para isso. Guardar determinados cristais que você quer levar para algum canto. Eu quero levar um cristal, mas eu não quero deixar solto na minha bolsa. Você pode botar num saquinho. Mas, principalmente, isso daqui vai ser muito bom para você fazer amuletos, que é uma forma simples e muito poderosa de você fazer bruxaria. Por exemplo, aqui, isso aqui é um saquinho dourado. O saquinho dourado, a cor dourada é uma cor de sol, né? É uma cor que traz o sucesso. Então é uma cor muito boa pra gente fazer rituais de prosperidade. Eu quero fazer então um amuleto de prosperidade pro meu escritório. Coloquei aqui 7 folhinhas de louro, uma colherzinha de alecrim seco, tá certo, gente? Amuleto é sempre a erva seca. Botei um pauzinho de canela, fechei, coloquei no meu escritório, emanando essa energia. Vai ser um amuletozinho. Vai ter um momento que você vai chegar assim e vai sentir, não, realmente esse amuleto já deu, eu preciso renovar. A gente começa mesmo a sentir. No começo a gente, poxa, as coisas estão fluindo, que legal e tal, e depois você, poxa, tá bom, acho que eu tô precisando dar uma renovada nesse amuleto. Você abriu, pega as ervas, você pode enterrar essas ervas em gratidão, você pode queimá-las em gratidão também, e aí as cinzas você joga fora normalmente, e esse saquinho você pode reutilizar para outros amuletos, para guardar alguma coisa, tá certo? Então esses saquinhos de pano, gente, olha, eu sou colecionadora de saquinhos de pano. Esses saquinhos de pano, eles são muito úteis pra gente fazer amuletos, pra gente guardar coisinhas, tá certo? Então vão por mim. A gente usa isso aqui. Então guarda. Dica de bruxa. Dica caseira da bruxa. E outra coisa que a gente vai guardar também são potinhos de vidro. Frasquinhos de vidro. Então assim, garrafinha de vidro. Olha, isso daqui foi de um perfuminho. Tem até o rótulozinho aqui, sabe? Porque ele é gravado mesmo. Isso aqui é de perfume. Acabou. Eu lavei, tá novo. Posso usar pra botar uma poçãozinha. Olha só, se eu faço um perfuminho depois, perfuminho mágico. Ali, olha só.
Aqui, ó, botar um óleozinho mágico que você vai fazer, por exemplo, um óleozinho de consagração, né, com artemísia. Frasquinho também, você pode fazer amuletos dentro de potinhos também, garrafinhas. Você pode fazer aquele mesmo amuletinho que eu falei de fazer no saquinho, a gente também pode fazer no vidrinho, que fica bem bonitinho. A gente tampa com a rolinha, né, ou então com a tampinha mesmo e coloca num estante, né? Então, emanando aquela energia daquela erva. Eu quero um amuleto que vai abrir novos inícios prósperos. Coloquei aqui algumas pétalas secas de girassol e coloquei também canela em pó. Tampei, tenho um amuleto de novos inícios prósperos, coloquei ali na minha sala de estar, porque eu quero que seja um novo início. Me mudei de casa agora, eu quero que seja um novo início. Coloquei na minha sala de estar, emanando aquela energia, né? Então, coloquei lá. Parece uma decoraçãozinha, mas é uma decoração mágica, né? Lembra que decoração vem do coração. Então, ó. Então você pode botar suas poçõezinhas, você pode fazer amuletos. Pote de vidro não se perde numa casa de bruxa, tá? Pri, e pote de plástico? Pode ser também? Eu sou do time que eu acho que todo pote dá pra se reaproveitar, tá? Então pode sim pote de plástico. Só que o que acontece com o pote de plástico? Se você tem um pote de plástico que ele ficou com alguma coisa dentro que tem muito cheiro, vai ficar com cheiro. É diferente do vidro, que a gente consegue totalmente tirar o cheiro dele, sabe? O plástico, ele pega muito o cheiro das coisas. Então, por exemplo, você pegou um pote de plástico, você guardou uma canela, mesmo que você lave depois, vai ficar o cheiro da canela. Aí depois você quer guardar, digamos, outra erva lá dentro. Vai misturar um pouquinho com o cheiro da canela. Tá entendendo? Então a questão do pote de plástico é que ele vai absorver e aí vai ter essa mistura. Se pra você tá tudo bem, ok. Mas o de vidro costuma conservar melhor e além disso, pra reutilizar é bem melhor também. E essa tampa aqui, gente, se vocês tiverem aquela tampa que é de borracha, é até melhor, tá? Essa daqui é de metalzinho, mas a de borracha, até se vocês forem colocar óleos aqui dentro, a de borracha é até melhor. Guardem potes de vidro pra guardar as ervas de vocês, pra fazer amuletos de vocês, tá certo? E também os saquinhos de pano que vão ser muito bons, vão ser muito úteis pra vocês. São maneiras simples de fazer magias. Vimos o caderninho mágico pra gente ir fazendo nossas anotações. Vimos o calendário, que é muito importante também. Falamos sobre incensos e sprays, que são legais pra gente preparar um ambiente. Além disso, da importância de ter um lugarzinho pra gente se conectar, ou então um objeto de poder que vai estar ajudando a gente. E falamos também sobre as velinhas, que são uma forma muito prática da gente trazer essa força do fogo e colocar uma intenção mágica em algo. E também falamos agora da gente estar guardando os paninhos, né, os saquinhos de pano e os frasquinhos de vidro, principalmente, pra gente ir botando nossas ervas. Você estudou algumas ervas, você quis comprar ou você cultiva algumas ervas, elas estão sequinhas, guarda num potinho de vidro que você salvou ali, que você limpou, né? Agora, gente, esses potes de geleia, agora, eles jamais serão jogados fora. Sempre tem utilidade, tá? Já fala aí pra tia, pro tio, pra avó, chega assim e fala, vó, não joga fora esses potes de vidro, que eu quero tudinho, tá? Garrafa de vinho, gente, garrafa de vinho, agora é garrafa de guardar tintura de ervas, tá certo? Então, assim, nada de jogar coisa de vidro fora mais. E aí, outra coisa que aí agora a gente vai entrar num lado mais bruxão mesmo. Falando de instrumentos mesmo, assim, da bruxaria, tem um que realmente, gente, vai ser muito útil, tá? Esse aí eu digo que de todos os instrumentos ele é o principal e não é à toa, porque ele vai ser muito útil, que é o caldeirão. Pri, precisa ser um caldeirão desse tamanhão? Não, esse aqui foi só pra assustar vocês um pouquinho. Pode ser um caldeirinho, não tem problema ser um caldeirinho. Inclusive, já vou dizer pra vocês uma coisa, tá? A gente usa muito mais nas nossas práticas quando a gente é bruxa solitária, né, e tal, a gente tá fazendo as coisas na nossa casa. Esse aqui a gente vai usar muito mais do que esse aqui, tá certo, gente? Só pra avisar pra vocês, esse aqui a gente usa muito mais. É muito mais útil. Mas vamos no tamanho mediano. Vou trazer aqui o que eu mais uso de todos, que é esse aqui. O caldeirão, ele pode ser de ferro, como esse aqui, que é um caldeirão de ferro. Ele pode ser de barro. Ele pode ser de qualquer material que seja resistente ao fogo. Então, ele tem que ser resistente ao fogo, claro, porque o caldeirão, ele vai ser muito útil para você fazer defumação de ervas, né? Principalmente quando você vai fazer um ritual, uma celebração de sabá e tal. Se você quiser fazer uma defumação de ervas, se você quiser queimar. Ai, poxa, eu tô querendo banir aspectos da minha vida que eu não quero mais. Vou escrever uma carta e vou queimar junto com cravos da Índia ou com
pétalas secas de rosa branca pra tirar aquilo da minha vida, não quero mais isso na minha vida, então é isso. O caldeirão, ele é símbolo do útero da deusa, aquele útero que renova, de onde vem a vida. Quando a gente quer renovar algo na nossa vida, a gente muitas vezes usa o caldeirão. Quando a gente quer trazer também uma energia muito poderosa pra nossa vida, a gente pode encher esse caldeirão dessa energia que a gente quer, então pode acender uma vela dentro do caldeirão, pode encher esse caldeirão, por exemplo, eu quero muita criatividade, enche o caldeirão de manjericão, porque é uma planta que traz criatividade. Então, assim, o caldeirão é um instrumento que a gente acaba utilizando muito, principalmente se você gosta desse elemento. Eita, olha só. Já outra dica também, né, gente? Bruxa se suja. É um instrumento que a gente acaba utilizando muito. Pri, precisa ser um caldeirão, assim, esse meu é de barro, eu gosto mais de usar os caldeirões de barro do que os de metal, tá? Embora os de metal sejam mais chiques e sejam mais tradicionais, eu gosto mais do de barro, porque eu consigo pegar, assim, mais facilmente, sabe? Eu levo pela casa, defumando erva, eu posso pintar, então esse aqui, inclusive, ele nem era dessa cor originalmente, eu botei aquele spray, sabe? Um spray rose gold. Claro que como eu uso muito, ele já saiu um pouco da cor. Mas aí eu pinto, sabe? Tem caldeirão meu que eu pinto. Eu gosto do de barro porque dá pra eu confeccionar, né? E é bem mais baratinho. Então você compra no mercado público. Esses mercados que vendem, às vezes, caldeirão pra feijoada e tal. É esse mesmo caldeirão. Eu gosto muito. Só que não precisa necessariamente ser esse caldeirão aqui não, gente. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Qualquer objeto resistente ao fogo que seja nesse formato de cumbuca, acaba sendo um caldeirão, tá certo? Então esse formatinho aqui, isso daqui poderia ser um caldeirão. Você pode defumar ervas aqui, você pode fazer rituais aqui. Eu adoro usar esse daqui, ele tá bem manchadinho, porque eu uso muito. Eu boto vela, eu queimo ervas. Então aqui, essa é uma questão do de barro, né? Ele vai ficando manchadinho, mas eu gosto mesmo assim. Então isso daqui também é um caldeirão. E eu digo a vocês que vocês já têm um caldeirão em casa, sabe? Porque vocês têm isso aqui, ó. Vocês não têm panela em casa? Panela é caldeirão. Então sim, vocês podem separar. É legal que vocês separem. Ah, tem uma panela velha que ninguém usa mais. Pega aí na sua casa, você pode pegar essa panela e ela vai ser sempre onde você vai fazer suas magias. Se você é uma bruxa, feito eu, que gosta muito de fazer banhos mágicos, por exemplo, você tem uma panelinha, vai ser ótimo, porque você vai preparar os seus banhos mágicos. E aí eu já deixo a dica também de você ter uma colherzinha de pau. Colher de pau também é varinha. Então você vai estar ali, ó, quando você tá usando uma varinha, você tá fazendo o quê? Você tá conduzindo a energia para um ponto específico que você quer. Você tá colocando ainda mais sua intenção. Então, se você tá fazendo um banho de ervas ali, você botou a água para ferver, ferveu, você botou as ervas, ligou o fogo e aí você tá misturando ali, você já tá colocando suas intenções. Isso aqui, gente, é uma colher de pau normal, tá? Eu tenho algumas colheres de pau que são colheres mágicas, todas enfeitadas, lindas, maravilhosas, que eu uso muito, mas eu até trouxe essa daqui que é bem simples, inclusive, que, enfim, acho que eu comprei, sei lá, acho que foi em algum supermercado, eu acho, e aí vai ser um instrumento que você vai estar sempre utilizando. Essa coisa da gente separar aquilo que a gente vai usar de forma mágica é algo muito tradicional da bruxaria. Então, por exemplo, eu tenho essa panela. Se essa panela eu vou usar para os meus banhos mágicos, é legal que eu separe para eu só usar para banhos mágicos. Mas assim, se você não puder fazer isso, não precisa deixar de fazer suas magias por conta disso, tá certo? Aquele mesmo sentido do espacinho que eu falei, a gente vai alimentando uma energia ali. Então, eu fiz aqui esse banho mágico. Depois, quando eu for fazer outro banho mágico, eu vou usar essa daqui de novo. Em vez de estar usando para cozinhar, e aí para cozinhar você usa outras, tá? Não é uma obrigação, é uma sugestão, mas por aquilo de estar aumentando sua energia. Se você for fazer algum prato mágico que você vai usar as ervas de uma forma mágica também, aí você pode usar essa sua panela, que é a panela mágica, que é um caldeirão, na verdade, né? Então, você pode usar aqui também. Então, uma coisa que vocês provavelmente já têm em casa, que é uma panelinha. Outra coisa, outra dica aqui, é vocês terem uma playlist. Vocês fazerem uma playlist de músicas bruxescas. Músicas que vocês, assim, acham que tem aquela aura mística, aquela aura bruxona. Vou dar a dica aqui pra vocês que eu tenho uma playlist do Diário da Bruxa, tá? No Spotify. É Diário da Bruxa Músicas de Poder. Então, tá lá. Se vocês quiserem usar a playlist que eu uso, é uma playlist que eu uso em sabás, é uma playlist que eu uso na grande maioria dos meus rituais. Mas além dela, coloquem também, façam uma playlist que são de músicas que têm um significado especial pra vocês, sabe? Eu tenho algumas músicas que eu utilizo que nem estão nessa playlist, porque nem são músicas, assim, de bruxaria. Essa playlist são músicas realmente de bruxaria. Mas eu tenho uma playlist que nem são de músicas de bruxaria, mas são músicas que me conectam. Quando eu comecei, gente, eu gostava muito de ouvir mantras, né? Eu era bem nova era, sabe, assim? Antes de eu virar muito bruxa, eu era uma vibe um pouco mais nova era. Então eu ouvia
muito mantra. Eu gosto de relembrar isso também. Até hoje eu escuto muito mantras indianos. Aquilo que te eleva de alguma forma, sabe? Então tenha essa playlist. Isso é muito importante. Faz muita diferença nas nossas práticas mágicas. Primeiro, entra naquela coisa sensorial, lembra que eu falei? Traz ali também a questão da audição, né? Então você tá ali naquele momento. É bacana isso. E faz aquilo te elevar de alguma forma, né? Porque a música é uma expressão artística que traz emoções pra gente, que coloca a gente pra cima. Por isso que eu digo, botem músicas que te elevam, que te inspiram coisas boas, né? E aí tenha essa playlist sempre à mão pra você utilizar nesses seus momentos de conexão, nas suas magias. Então, assim, é muito bom. Assim, nem que seja assim, vou preparar um banhozinho mágico ali e vou botar uma música pra tocar. Aí você bota ali a musiquinha, pode ser no celular, pode ser, enfim, num sonzinho que tenha ali perto. Eu agora denunciei minha idade, né? O sonzinho ali perto, porque a imagem na minha cabeça foi aquele mini system antigo que a gente colocava CD. Mas sim, um sonzinho ali, né? Então você vai ali fazendo, se conectando ali com aquele momento, e é muito gostoso, deixa aquele momento muito especial, porque uma magia, ela nunca começa só naquilo pronto, desde o preparo. Desde que você tá preparando, você já tá ali naquele momento, sabe? Já é especial. Desde que você já tá separando as ervas que você vai usar, isso já é especial. Então tem aí a sua playlist de músicas bruxescas. Eu tenho até vídeos também aqui no YouTube, que tá na minha playlist de top 10. Eu tenho uma playlist que é top 10, que se chama, no meu canal do YouTube. E tem ali top 10 músicas pagãs, que são as minhas músicas favoritas, que eu gosto, bruxescas. E tem também uma de 10 músicas nacionais, porque eu acabo escutando mais artistas internacionais, só que tem umas nacionais que eu adoro também. E eu tenho também um vídeo que é só de nacionais, tá certo? Então aí, gente, além do caldeirão, as músicas. E também outra diquinha, né, que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês, e essa é principalmente, eu quis trazer essa por fim, que é pra vocês repararem que a gente não precisa de coisas tão mirabolantes assim pra fazer nossas magias. Quando vocês já estiverem dominando esses saberes sobre as ervas, comecem a pensar de uma forma mais estratégica também nos sabonetes, nos perfumes de vocês. E nesse início, mesmo que vocês ainda não tenham esse domínio sobre a magia das ervas, chega assim e pensa, qual o perfume que eu uso? O perfume que vocês usam. Não precisa ser um perfume natural, não. Esse aqui, por exemplo, é um perfume normal, um perfume que eu comprei numa loja, tá certo? Quando eu fui pesquisar a composição dele. Então, o cheirinho dele é um cheiro frutado, né? Um cheirinho de fruta, e ele é adocicado. Eu consigo sentir uma laranja doce aqui, né? Eu consigo sentir frutas que são mais adocicadas. Quando a gente fala de uma laranja, por exemplo, é uma erva de alegria, ela traz uma energia de alegria. Então, eu sabendo disso, eu já sei que mesmo esse perfume não sendo um perfume mágico, mesmo sendo um perfume normal, pelo fato dele ter essas notas, ele vai inspirar isso em mim. Então, quando eu quero passar uma imagem mais alegre, eu uso esse perfume. Pensem aí nos perfumes que vocês já usam no dia a dia, né? Eles têm algum cheiro que vocês sempre gostam? Eu, por exemplo, a maioria dos meus perfumes sempre tem nota de jasmim e sempre tem nota de baunilha. A gente consegue até pesquisar no Google. Um perfume desses perfumes normais que a gente compra em loja. Chega assim e coloca notas, perfume e tal, e bota o nome do perfume. E vê o que é que tem na composição deles. Vê quais são as ervas que foram utilizadas, né? As essências que foram utilizadas. Mesmo tendo aí fixador que não é natural, normalmente as marcas elas vão usar algum extrato de algo natural. E aí você pode começar a refletir, poxa, esse perfume que eu uso tem essa erva, ela tem essa energia. E você agora vai colocar essa intenção. E o mesmo vale para os sabonetes. Então, por exemplo, você tem uma semana que você tá querendo dar uma relaxada melhor. Tenta usar um sabonetezinho de lavanda. Isso é um banho mágico também, gente. Então, você tá ali usando aquele sabonete no seu banho. Às vezes não necessariamente é a erva que você tá jogando, mas o sabonete que você escolheu de forma estratégica. Não, essa semana aí eu vou ter que realmente trabalhar, quero ativar os meus centros vitais. Peguei um sabonete de alecrim, né? Um sabonete com um cheiro mais refrescante, né? Então, assim, não, eu quero uma coisa mais sedutora. Já pega um sabonete com um aroma um pouquinho mais oriental. A gente pode ir utilizando isso também. Eu acho essa uma forma muito bacana para quem, por exemplo, eu moro numa casa em que eu não me sinto tão à vontade para fazer minhas práticas de bruxaria. Isso é um exemplo de que você não precisa necessariamente estar fazendo aqueles grandes rituais, mas você consegue já aplicar os conhecimentos de bruxaria de uma forma discreta, digamos assim, usando sabonetes de ervas específicas, usando perfumes específicos, né? Colocando aquele sprayzinho em casa. Não tem quem não goste de casa com cheiro bom, né? Não tem isso. Ninguém vai chegar assim e falar, que cheiro é esse que você tá colocando? Você tá ali botando um sprayzinho bem cheiroso, a pessoa fala, que coisa é essa? Não ervas, não. A pessoa vai falar, que cheiro bom. É um sprayzinho de ambiente, pra dar uma alegrada no ambiente.
É isso, você usou, tá fazendo bruxaria. Então não precisa ser aquela coisa tão mirabolante. Quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue fazer bruxaria de uma forma simples. Agora, é claro, a gente precisa estudar essas ervas, a gente precisa utilizar isso tudo. Eu até peguei esse sabonete, é um sabonete de rosas, né? Que você pode, por exemplo, usar. Você tem um sabonete de rosas em casa. Eu vou usar antes daquele encontro amoroso, né? Pra trazer aquela energia das rosas. Então você ir utilizando aquilo que você já tem, só que pensando agora de forma mágica também. E ao passo que você for estudando os assuntos de bruxaria, aí você vai inserindo mais coisas. Você vai colocando mais coisas que você foi estudando. Aí você vai pensando, realmente, agora que eu estudei todos os instrumentos mágicos, eu preciso de um atame, porque eu quero abrir círculo mágico. Eu quero, de fato, uma varinha, porque eu quero fazer consagrações com varinha. Eu preciso de um pentagrama, porque eu tô sentindo que eu quero no meu altar. Mas aí, ao passo que você vai estudando, você não precisa, para começar a bruxaria, ter isso tudo. Os materiais são auxiliares. E a gente pode ir adquirindo, ou fazendo, né, ou confeccionando, ao passo que a gente vai estudando e vendo se há uma necessidade ou não. E a gente pode ir aos poucos. Então, não achem que vocês têm que ter 1000 coisas para começar na bruxaria. Tendo o caderninho, o calendário e tendo aqui alguns pouquinhos materiaizinhos simples, já tá tranquilo, tá certo? Você já consegue começar suas primeiras práticas mágicas, até porque lembra que quando a gente abre o chuveiro da nossa casa, aquilo que tá caindo é água. E a água já tem magia por si só. Um banho que você toma se conectando com o elemento água já pode ser um banho mágico se você coloca a intenção, tá certo? A gente não precisa estar aí colocando dificuldade, não precisa estar achando que a gente precisa ter muita coisa pra iniciar na bruxaria. E lembrando, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho pra receber todas as notificações de novos vídeos. Não deixa também de me seguir lá no Instagram, @Diário da Bruxa. Um beijo, tchau!